Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a última rodada, que aconteceu durante a última sexta-feira e também o final de semana, Nessa rodada a gente teve alguns times grandes aí perdendo, o Leverkusen empatando fora de casa, o Van Bommel sendo demitido, do Wolfsburg, acho que esse é o principal ponto aí da rodada, além de outros treinadores que estão perigando ali nos seus cargos. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa rodada. E bom, a rodada começou lá na sexta-feira com Mainz e Augsburg. O Mainz passou o carro 4-1 por cima do Augsburg. O Augsburg está numa temporada bem difícil, bem complicada, não está conseguindo jogar seu melhor futebol. O Mainz aproveitou e venceu aí 4-1, meteu bastante gol para cima do Augsburg. O mesmo resultado se repetiu no sábado entre RB Leipzig e Greuther Fürth. O Greuther, infelizmente, está num nível muito abaixo de todo o restante da Bundesliga, não consegue fazer frente a nenhuma equipe, não consegue se impor e isso acaba deixando mais fácil, ainda mais para uma equipe do tamanho do RB Leipzig. E no aniversário de Emil Forsberg, o camisa 10 do Leipzig fez o seu golzinho ali de pênalti, marcou para poder comemorar um pouquinho mais. Arminia Bielefeld e Borussia Dortmund. Aqui, cara, eu falei, o Borussia Dortmund toma gol todo jogo, é uma fraqueza escancarada dessa equipe do Borussia Dortmund, e mesmo contra o Arminia, uma das piores equipes da Bundesliga, que ainda não conseguiu nem sua primeira vitória na competição, eles também tomaram um gol. Isso, claro, a gente está olhando para um jogo onde eles venceram por 3-1 e está criticando a defesa. Mas a gente tem que olhar também para o meio da semana passada, onde foi jogar Champions League e tomou um vareio do Ajax. Então a gente tem que parar para olhar esse lado e questionar quanto ao Marco Rose sobre essa questão defensiva da equipe, que vem sofrendo tanto mesmo contra adversários mais fracos, E quando pega os adversários maiores, por exemplo, na Bundesliga, acaba sofrendo... Na Bundesliga não, na Champions League, acaba sofrendo bastante. Bom, indo aqui para o jogo que eu destaquei anteriormente entre Wolfsburg e Freiburg. O Freiburg venceu fora de casa por 2-0 a equipe do Wolfsburg. Já tem aí muito tempo que o Van Bommel não estava conseguindo jogar bem, tanto na Bundesliga quanto na Champions, então isso acaba deixando muito complicada a situação do Van Bommel, e aí ao término da partida, quando a equipe já perdia ali pelos seus 2-0, a torcida começou a pedir para que Van Bommel caísse da posição de treinador do Wolfsburg, já que ele estava num rendimento horrível. Fez história nas 4 primeiras rodadas da Bundesliga, foi a primeira vez que um treinador do Wolfsburg venceu as primeiras 4 partidas, ele conseguiu garantir aquelas vitórias, mas depois disso, nas 5 rodadas sequentes, só conseguiu fazer um pontinho, na Champions League ainda não tinha vencido nenhuma partida, e na Copa da Alemanha, ele foi eliminado simplesmente por um erro besta do Van Bommel. Ele fez mais substituições do que poderia, não cumpriu com o regulamento e com isso o Wolfsburg foi desclassificado, mesmo tendo vencido a partida. Olha que beleza. E aí tudo isso junto, com um treinador inexperiente, como é o caso do Van Bommel, fez com que ele caísse do cargo. Bayern de Munique e Hoffenheim, O Bayern de Munique venceu por 4-0 aqui a equipe do Hoffenheim, sem muitas dificuldades, mesmo sem o Nagelsmann. No banco de reservas eles conseguiram jogar muito bem, esse é o principal, É uma equipe que já está aí há muitos jogos marcando gols consecutivamente, está perto de bater um recorde relacionado a isso, um recorde do River Plate aqui da América do Sul, há um bom tempinho já, se não me engano na década de 30 esse recorde do River Plate, que o Bayern tenta quebrar, que é o recorde de mais jogos seguidos marcando pelo menos um gol. E isso a gente está considerando Mundial de Clubes, Champions, Bundesliga, Copa da Alemanha, tudo que você imaginar. O Bayern marcou pelo menos um gol, ainda não tem os números certinhos, no próximo vídeo eu trago para a gente poder analisar o quanto isso está próximo ou distante da realidade. Hertha Berlim e Borussia Mönchengladbach. O Hertha venceu por 1-0 aqui com o gol do Richter, jovem jogador, tá jogando muito, Falei dele naquele vídeo sobre a seleção olímpica da Alemanha e é um dos principais jogadores dessa equipe do Hertha. O time da capital conseguiu venceu tranquilo, por mais que tenha sido uma partida apenas por 1-0, mas conseguiu vencer com certa tranquilidade, já que o Mönchengladbach não conseguiu fazer frente. E também por conta disso, o treinador do Mönchengladbach, Adi Hütter,
também está sob pressão ali no seu cargo, já que não está conseguindo jogar tão bem com a equipe preta e branca, e isso está fazendo bastante diferença ali, tanto para a torcida quanto para a alta cúpula do Borussia Mönchengladbach, que já estão cogitando trocar de treinador caso essa má fase continue. Colônia e Bayer Leverkusen empataram em 2-2 num jogo muito legal, onde o Modeste conseguiu fazer a diferença para a equipe do Colônia. Eu falei que ia ser um jogo muito legal, um jogo com bastante gols. Foi exatamente o que aconteceu, né? Muitos chutes também deferidos ali. E no caso, um empate em 2-2 que mostra pra gente o quanto o Colônia consegue brigar e o quanto o Bayer Leverkusen ainda está forte mesmo depois daquela derrota sonora, né, para o Bayern de Munique. Então, isso a gente pode levar em consideração também. Foi um jogo bem legal de ter assistido. Stuttgart e Union Berlin empataram em 1-1, né? O Union estava ganhando fora de casa ali, dando a vida para conseguir uma vitória por 1-0, um jogo difícil. E aí, depois o Stuttgart conseguiu um empate ali nos últimos lances, conseguiu arrancar um pontinho aí do Union, já que estava dentro de casa, né? Fez meio que a lição de casa, mas não conseguiu, né? Tudo que a gente imaginava do Stuttgart, que deveria ter vencido essa partida. Pelo outro lado, né, o Union é uma equipe muito forte e muito consistente, que está se provando cada vez mais nessa Bundesliga. Para fechar a rodada, Bochum e Eintracht Frankfurt. O Bochum, time que acabou de subir da segunda divisão, venceu do Eintracht Frankfurt, time que estava brigando por Champions League na última temporada. Isso é uma coisa completamente maluca, né? A gente viu o Eintracht jogando essa partida totalmente sem vontade, um time despretensioso, não estava conseguindo. Porque assim, o que eu percebo dessa equipe do Eintracht Frankfurt é que ela não sabe jogar com o favoritismo a seu favor, não sabe jogar com a bola no pé. Eles sabem jogar do jeito meio underdog da coisa, de tipo, olha, joga aí, eu faço o meu jogo dependendo do seu. E contra o Bochum eles tiveram que fazer o próprio jogo, e aí sentiram dificuldade nesse quesito. Bom, falar um pouquinho mais aqui da tabela, né? A gente começa com o Bayern de Munique em primeiro lugar com 22 pontos, Borussia Dortmund em segundo com 21, Freiburg em terceiro com 19 ainda invicto, em quarto Leverkusen com 17, em quinto Union com 16 e fecha ali na sexta colocação o RB Leipzig com 14 pontinhos. Lá embaixo, o Stuttgart é 13º com 10, em 14º a gente tem o Bochum com a mesma pontuação, em 15º, a Eintracht Frankfurt com 8 pontos, em 16º, o Augsburg com 6, em 17º, o Arminia com 5 e em 18º, o Greuther com apenas um pontinho, esses últimos dois ainda sem vitórias no campeonato. Falar um pouquinho mais sobre Bundesliga 2 aqui, né? A rodada que começou com Erzgebirge Aue e Ingolstadt. O Erzgebirge venceu por 1-0, mesmo com um jogador a menos ali mais pro fim da partida. O Ingolstadt não conseguiu fazer seu jogo fora de casa, achei que poderia surpreender, mas o Ingolstadt fez questão de quebrar as minhas expectativas. O Paderborn perdeu dentro de casa para o Hamburgo por 2-1 também, né? O Hamburgo fazendo aqui um pouco do que a gente esperava dessa equipe desde o começo, de ser um time dominante dentro dessa Bundesliga 2, mas ainda não conseguiu ser tão dominante quanto a gente esperava dele. Outras equipes estão tomando essa posição e o Hamburgo parece que está cada vez mais longe de voltar para a Bundesliga ainda nessa temporada. Fortuna Düsseldorf e Karlsruhe. O Fortuna Düsseldorf venceu por 3-1 a equipe do Karlsruhe aqui dentro de casa, né? Foi aquilo que eu imaginei. O Düsseldorf conseguiu se impor ainda mais dentro da sua casa, enquanto o Karlsruhe não teve forças para brigar nesta partida. O Holstein Kiel também empatou com o Darmstadt em 1-1 jogando dentro de casa. Foi o que eu falei. Isso daqui tinha cheirinho de empate com gols. Foi exatamente o que aconteceu, 1-1 entre Holstein Kiel e Darmstadt. Falar um pouquinho mais também sobre o Nuremberg, um dos maiores vencedores da história do campeonato alemão, venceu aqui por 4-0 o Heidenheim, e a primeira reação que eu tive quando eu vi essa partida foi, eita penca, 4-0? Pois é, o Heidenheim não perdeu de 2-1, perdeu de 4-0, foi um jogo aqui bem dominante por parte do Nuremberg. O Schalke também venceu, passou por cima do Dinamo Dresden 3-0, mas ainda não foi o dia que Simon Terodde bate o recorde de maior artilheiro da história da Bundesliga 2. Esse 3-0 foi conquistado sem um gol do centroavante alemão, né, camisa 9 do Schalke, que está em busca desse título, né, desse recorde pessoal para ele, mas ainda não chegou a hora. O Sandhausen surpreendeu, ou o Werder Bremen decepcionou, né? Fica aí a seu critério, e causou um empate por 2-2, né? O Sandhausen aqui, que é uma equipe meio tadinha, né? Dessa
Bundesliga, mas conseguiu fazer frente ao Werder Bremen e empatou em 2-2. O São Paulo, primeiro colocado, passou carreto por cima do Hansa Rostock, venceu por 4-0, né? O São Paulo, que eu gosto muito, quero muito que volte para a Bundesliga e tá trilhando o seu caminho exatamente para isso. E para fechar a rodada, né, o Jan Regensburg venceu por 3-1 o Hannover. Foi uma partida bem disputada, o Hannover ainda ficou um pouquinho ali sob controle do jogo em determinado momento, mas o Regensburg foi o chefe do resultado e isso fez com que eles pudessem vencer e continuar no topo da tabela. Tabela essa que tem o São Paulo em primeiro com 25 pontos, o Regensburg em segundo com 22, o Schalke em terceiro com a mesma pontuação. Em quarto, o Nuremberg com 21, ainda invicto. Em quinto, o Paderborn com 18 e em sexto, o Hamburgo com a mesma pontuação. Lá embaixo, em 13º com 11 pontos, temos o Hansa Rostock. Em 14º, o Hannover com a mesma pontuação. Em 15º, o Holstein Kiel com 10 pontos. E em 16º, o Sandhausen com 9. Já na zona do rebaixamento, zona da degola, o Erzgebirge conseguiu sua primeira vitória na competição com 7 pontos e o Ingolstadt com 5 na última colocação. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, comentar aqui alguma coisa que você achou, né? Eu estou à disposição para a gente poder conversar sobre qualquer assunto. O que vocês acham sobre esses treinadores que estão quase caindo de seus cargos? Tanto a de Hilter, Oliver Glasner, o Van Bommel que caiu. O que vocês acham? Qual o pensamento de vocês sobre isso? Põe aqui embaixo, vamos conversar, vamos falar bastante, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!